recomeçar. Eu comecei a gravar, tirei toda aquela explicação do começo. Então, pessoal, voltando, aqui a gente tem, vamos falar hoje sobre os organossolos, tá? Do primeiro ciclo de solos hidromórficos, né, das regiões de várzeas, que vão compor o conteúdo da terceira VA. Os solos, então, a formação de solos, ela é dividida nesses três... Deixa eu só fechar aqui para conseguir passar. Ela é dividida basicamente em três relevos, né, que a gente tem, que é o relevo hidromórfico, que é aquele relevo lá de baixo, o relevo de declive e o relevo plano e seco. Então, imaginando aquele desenho que eu sempre faço, né, eu tenho solos que são formados nessa região, eu tenho solos que são formados nessa região e eu tenho solos que são formados nessa região. Esses processos específicos de formação de solo é que vão diferenciar os solos totalmente um do outro. Tá? Nessas áreas aqui eu tenho um processo de formação em profundidade, por isso que os solos aqui normalmente são mais profundos. Nessa região eu tenho a formação de solos com a remoção de conteúdo do horizonte superficial, por conta da enxurrada que é formada, nesse caso aqui, mais específico, argila, né? Então o horizonte A e B, eles têm essa diferença de argila. E aqui no final, o meu solo é formado por conta da constante presença de água que eu tenho nessas regiões, tá? Então, quando eu falo hidromórfico, não necessariamente eu estou me referindo a um solo de baixada absoluta. Eu posso ter uma situação, como acontece lá no cubo-laço, onde eu tenho um relevo assim mais ou menos, e essa região aqui eu tenho um empoçamento de água. Aqui eu tenho outra área de declive. E aqui então eu vou ter um solo hidromórfico. Basicamente então eu preciso da presença de água constantemente durante o processo de formação de solos. Pode ser que eu encontre solos com características de hidromórfico na região seca, pode ser que eu encontre solos com características de hidromorfismo na região de declive. O que isso me traz? O que isso me indica? Indica que esse solo, durante o processo de formação dele, ele tinha presença de água. Aquele relevo propiciava isso. E esse relevo mudou, alterou. Hoje não está mais úmido, mas durante o processo inicial de formação daquele solo, era úmido. Então ele se fez assim. O organossolo, gente, é a classe de solo com características mais ímpares dentro dos solos hidromórficos. Tá? É um solo relativamente comum, ele não é tão raro, e ele apresenta as seguintes características, né, a descrição dele de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Constitui solos pouco evoluídos, constitui material orgânico proveniente de acumulação de restos vegetais em grau variado de decomposição. O que essa afirmação aqui diz? Né? São solos pouco evoluídos. De modo geral, não são solos profundos como são os latossolos, né? Que são solos mais evoluídos. Ele tem que constituir um grande acúmulo de matéria orgânica. Esse acúmulo de matéria orgânica ele vai variar de diferentes maneiras que a gente vai discutir. Ele pode acontecer por diferentes maneiras, mas eu tenho que ter ali nesse solo um acúmulo de matéria orgânica muito elevado. Tá? E o grau de decomposição pode variar. Eu posso ter organossolos onde eu tenho uma matéria orgânica totalmente decomposta, mais turfosa. Eu posso ter solos onde eu tenho ali muito material fibroso, resto de folhas, mas ainda no início do processo de decomposição. Mas eu tenho que ter matéria orgânica. Tá? Esse solo, o nome dele vem justamente desse horizonte superficial orgânico, que é o O, que é super presente, né? Que ele é super representativo dentro do perfil desse solo. Característica 2, né? Em ambientes muito mal drenados ou úmidos ou de altitude elevada. Esse aqui já vou explicar. Que ficam saturados com água por poucos dias no período chuvoso. Matéria orgânica, gente, o principal responsável pela ciclagem e pela eliminação, quando eu digo eliminação, eu digo consumo, deterioração, decomposição, são os micro-organismos. Então, um solo, quando ele tem matéria orgânica, vamos imaginar em um solo de cerrado, um latossolo de cerrado. Eu vou lá e planto soja, colho a soja, e aquela palhada da soja fica por cima do solo depois que eu colho. Essa palhada vai ser decomposta, degradada,
pelos micro-organismos. O que eu preciso fazer para impedir isso? Existem algumas técnicas artificiais que eu consigo impedir a atuação dos micro-organismos. Por que eu estou falando isso? O organossolo é um solo que tem acúmulo de matéria orgânica. Aqui nas nossas condições de clima e temperatura, acumular matéria orgânica é um processo muito complicado. Por quê? Porque os micro-organismos são muito atuantes. Eles decompõem a matéria orgânica muito rapidamente por conta da atividade do clima que é mais elevado. O fato deles decompor, deles consumir essa matéria orgânica muito rapidamente, me impede de acumular material orgânico. Para eu conseguir acumular material orgânico, eu preciso de duas situações. A primeira é, ou eu vou depositar mais material do que os meus micro-organismos conseguem decompor e consumir, ou seja, eu estou depositando naquele solo mais material orgânico do que os meus organismos conseguem consumi-lo. Então vai sobrar, certo? Ou eu diminuo a atividade dos organismos, de maneira que eles trabalhem menos e decomponham mais lentamente. Com essa decomposição mais lenta, eu consigo acumular matéria orgânica. Em condições de agricultura, existem algumas técnicas de manejo que podem acelerar o processo microbiano, como, por exemplo, gradiar o solo. Quando eu gradio o solo, eu estou fazendo duas coisas que vão acelerar a atividade microbiana. A primeira delas é expor o solo. Antes o solo estava protegido, coberto, estruturado. O sol atingia só a camada superficial e às vezes nem atingia o solo porque ele estava protegido com palhada, erva daninha, plantas, enfim, né? Tinha cobertura vegetal. Isso fazia com que a temperatura do solo ficasse mais baixa e os meus micro-organismos trabalhassem menos. Quando eu gradio o meu solo, eu estou expondo ele à incidência solar direta. A temperatura desse solo vai subir. Em alguns casos pode chegar até 70 graus. Tá? Isso em casos extremos. Em casos normais, pelo menos a 40 graus ele chega. O que acontece com boa parte dos organismos? Aqueles que não morrerem, porque tem alguns que são sensíveis e vão morrer, vão aumentar a sua atividade metabólica gigantesca. Eles vão começar a trabalhar mais. Por isso que quando eu gradio o solo, logo tudo que está incorporado nele desaparece. Porque os meus micro-organismos estão ali trabalhando feito louco para consumir aquilo. O segundo processo que acontece nessa técnica é que eu estou colocando oxigênio no sistema. Quando eu estou lá revolvendo, meus organismos são aeróbios. Eu estou colocando eles em contato com oxigênio, que também vai aumentar a velocidade de decomposição. Então, o principal responsável pelo acúmulo de material orgânico é a atividade microbiana. Quando eu tenho uma atividade mais elevada, esse material orgânico ele é consumido e eu não tenho acúmulo. Quando a minha atividade ela é diminuída, esse material orgânico não é consumido e eu acabo acumulando. Com isso, eu consigo afirmar para vocês que o organossolo é um solo com baixa atividade microbiana. Por quê? Porque eu tenho um acúmulo de material orgânico. Se eu tivesse uma atividade mais intensa, todo aquele material ia ser consumido e eu não ia ter acúmulos. Deixa eu aqui achar uma foto boa para mostrar para vocês como seria um organossolo. Então, organossolo, vocês estão vendo aí a imagem que eu mandei? Ou não? Tem alguém me ouvindo? Gente, tô apanhando mais que tudo com esse trem aqui. Bom, Tô vendo, professor. Tá vendo, né? Aqui eu tô vendo uma imagem de um organossolo e eu tenho aqui, nessa camada superficial, gente, o horizonte O. Tá? Esse primeiro aqui, ó, é o horizonte O. Tem o quê? 60 centímetros, 65 centímetros de matéria orgânica pura. Depois é que eu tenho o horizonte A. Então é um solo que tem um acúmulo de matéria orgânica muito intenso e muito elevado. Isso se dá então pela baixa atividade microbiana nesses solos. O que promove essa baixa atividade microbiana nesses solos? Eu tenho duas situações. Ou eu posso ter ambientes mal drenados ou altitude elevada, temperaturas baixas.
Vou falar então de altitude elevada. Esse solo aqui acontece muito em locais altos. Por quê? Porque lá eu tenho, além de uma temperatura baixa, que é como se colocar o organismo na geladeira. Ele vai diminuir a atividade e minha matéria orgânica vai se acumular. Em altitude elevada eu também tenho menos oxigênio, porque o ar é mais rarefeito, e isso vai também propiciar o acúmulo de matéria orgânica. Então os organossolos são muito comuns nessas áreas mais criogênicas, mais frias, né? Inclusive é um dos poucos criossolos do solo de formação na área fria que podem ser encontrados também nas áreas tropicais, tá? Ou eu tenho que ter um solo totalmente encharcado. Por quê? Porque quando eu tenho um solo encharcado, um solo cheio de água, os meus micro-organismos que ficam ali, eles não são tão eficientes na decomposição quanto os aeróbios. Por quê? Porque eu tenho falta de oxigênio no ambiente encharcado. Isso vai diminuir a minha atividade microbiana aeróbica. Claro que a anaeróbica vai funcionar bem, só que os anaeróbicos não são tão bons decompositores quanto os aeróbios, quanto os que respiram oxigênio. Então eu acabo diminuindo a demanda, a diminuir a atividade microbiana. Para condições de clima tropical, que é a nossa situação, eu preciso ter as duas situações ao mesmo tempo. Primeiro, que é a diminuição da atividade microbiana, que foi o segundo exemplo que eu dei, e o primeiro, que é eu ter um acúmulo de matéria orgânica maior do que a capacidade dos meus organismos consumirem. Eu tenho que ter mais aporte do que redução. E isso aqui acontece em que situação? Situações de bosque, onde eu tenho, por exemplo, uma nascente no meio de um bosque, no meio de um monte de árvores. Lá o meu solo é encharcado, porque é nascente. E as árvores, elas conseguem derrubar folhas assim todos os dias. Então quem já entrou num bosque já viu que o chão está coberto de folha o tempo inteiro. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto para exemplificar. Tenho sim. Inclusive é uma imagem de cerrado. Cerrado não, perdão. Então aqui, ó, essas folhas que nós chamamos de serapilheira, é um excelente material de decomposição. As árvores estão o tempo inteiro deixando essas folhas cair. O tempo inteiro, todos os dias. Logo, eu tenho um aporte muito alto de material orgânico nesses solos. Se isso aqui acontecer numa área de brejo, numa área de hidromorfismo, eu tenho as condições ideais para o surgimento de um organossolo. Porque eu tenho atividade microbiana baixa, por conta da ausência de oxigênio, e tenho um aporte de matéria orgânica alto por conta das árvores. Logo, ele vai começar a acumular matéria orgânica. Então, um solo que tem decoloração preta, cinzenta, muito escura, apresenta elevados teores de carbono. Ao contrário do que se pensa, esse solo não é um solo bom para a agricultura. É um solo que gera muitas dúvidas, gera muitas confusões, por conta do nome dele ser organossolo, e nos dá a falsa ideia de que é um solo produtivo, de que é um solo orgânico, que é um solo cheio de nutrientes, mas na verdade não. Ele é um solo hidromórfico, um solo de brejo. De modo geral, é um solo que tem fisicamente problemas para ser produzido. Porque eu não posso entrar com trator nenhum, que vai atolar. Tá? É um solo que está constantemente. Se eu fizer a drenagem desse solo, eu até consigo trabalhar. O problema é que normalmente a água dele é área de nascente ou área de rio, que é proibido de eu fazer esse tipo de manejo. Então é um solo que normalmente aparece dentro de áreas de proteção permanente e deve ser deixado assim. Não deve ser produzido. Tá? O que esse solo tem de tão sensível? É o único solo, gente, que o ser humano consegue acabar com ele em 2, 3 anos. O latossolo, não importa o que você faça, ele vai continuar sendo um latossolo. Um argissolo, não importa o que você faça, ele vai continuar sendo um argissolo. O organossolo, se você tirar alguma desses pontos, que é ou excesso de matéria orgânica chegando, ou o excesso de água impedindo a atividade, eu vou acabar com esse solo. Ele vai simplesmente deixar de existir e vai se transformar em outra classe. Um gleissolo, um plintossolo, não tem como saber.
Por quê? Vamos supor que eu vou lá e bato o correntão nesse bosque e tiro as árvores. As folhas que estavam caindo todo dia não vão cair mais. Os organismos que estão no solo vão consumir as folhas que estão lá, e essas folhas não estão sendo repostas e simplesmente essa matéria orgânica vai acabar. Eu vou sair de um solo que eu tenho um horizonte orgânico para um solo extremamente pobre e ácido. Então é um solo terrível do ponto de vista agrícola, tá? Não se deixem enganar. Acho que não é do tempo de vocês, que vocês são jovens, mas a gente já recebeu aqui na faculdade aquele cantor que chama Lenine. Ele veio aqui em parceria com a ONG que a gente tinha, em parceria, que era a Verde Vida, e nós fomos dar um rolê com ele é bem ambientalista, dar um rolê com ele no Cerrado aí e mostrar. A gente chegou numa área de um organossolo, inclusive foi o dia que eu descobri esse organossolo que eu pretendo levar vocês lá, que era uma área dentro de um assentamento, dentro de uma parcela de assentamento. E nisso um dos técnicos do Verde Vida começou a dizer que olha que terra boa, e raspava a folha assim, pegava aquele solo pretinho, falou, olha que terra boa, terra cheia de vida, né, cheia de nutriente e tal. E aí eu cheguei na gestora e falei, pelo amor de Deus, para o que esse cara tá falando. Imagina aquele tanto de parceleiro, pessoas sem formação técnica, a grande maioria, ouvindo uma fala daquela. No outro dia eles iam tirar todos aqueles bosques e todas aquelas nascentes para poder plantar alguma coisa. E aí ia acabar com esse solo que não tinha mais a situação de manutenção dele. Então, em alguns anos, ia simplesmente destruir aquele solo. E esse é um solo que é impossível de ser refeito. A gente pode tentar restaurar todas as coisas que estão nele e ele vai ser ou um gleissolo, um plintossolo, organossolo, dificilmente ele volta a ser artificialmente. Então é um solo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Qual é o horizonte diagnóstico do organossolo? É o que nós chamamos de horizonte ístico ou horizonte H. Normalmente ele é conhecido como horizonte O, que é aquela camada de matéria orgânica acima do A. Mas no caso dos organossolos, esse horizonte O ele é muito espesso, ele é muito profundo, ele é 20, 30, 40 centímetros de profundidade. Nessa situação a gente muda o nome dele. Ele deixa de chamar O e passa a chamar H, que é H de ístico. Está até escrito aqui, quer ver? Deixa eu rabiscar. Bem aqui, ó. Estão vendo, né? H de ístico. Então é o solo. Nossa, tá horrível isso. Então é um solo que tem essas características totalmente orgânicas e sensíveis. Eu não posso simplesmente pensar que vou produzir nesse solo sem problemas. Tá? Aqui na foto eu tenho um organossolo áplico sáplico, fólico êmico e outro áplico. As fotos estão bem ruins, mas aquela que eu mostrei no Google Imagens estão bem melhores, né? Deixa eu novamente trazê-las para cá. Então são solos que apresentam aí camadas orgânicas superficiais bem expressivas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse horizonte ístico aqui, ó, fibroso. Logo ele passa para esse horizonte A. Depois eu tenho um transicional aqui para B, aí eu entro no C, que é esse rochoso. Então, organossolos, eles apresentam essa característica. E, normalmente, eles são solos hidromórficos, são solos de brejo. Eu vou ter bastante água nele. Tá? Consigo fazer algum tipo de mecanismo de drenagem? Sim. Né? Se eu faço esses diques aqui, essas canaletas, toda a água desse solo que está em excesso vai vir para essas valas e o meu solo vai ficar um pouco mais seco e eu vou conseguir trabalhar nele com um pouco mais fácil. Tá? Da classificação desses solos, ele é bem fácil e é um dos poucos solos que a gente consegue classificar até o terceiro nível categórico lá em campo. Tá olhando para o solo, a gente não precisa de análises químicas para dizer que solo é esse, que solo é aquele. Tá? Inclusive a atividade de hoje vai ser classificar um desses solos que eu vou colocar a foto lá. Tá?
Então, dentre os organossolos, eu tenho organossolo tiomórfico, fólico e áplico. Quais são as características desses solos? Tiomórfico, ele se remete aí aos níveis de enxofre. Basicamente é um solo que quando eu estou abrindo a trincheira, eu vou sentir cheiro de pum, de peido. Tá? É um cheiro desagradável. Tá? Fólico é quando o material orgânico que formou esse solo são folhas. Então são aqueles solos formados em bosques, por exemplo. Né? E o áplico? O áplico é quando ele não é nem tiomórfico e nem fólico. Vamos supor que eu abra uma trincheira, que eu encontre um organossolo, ele não tem um processo de formação de folhas, ele não tem um bosque em volta, tá? E ele também não está fedendo enxofre, ovo podre. Tá? Então ele não é nenhum nem outro, ele é o quê? Ele é áplico. Tá? Então se ele não se enquadra nem nesse, ele é o terceiro tipo. O terceiro nível categórico normalmente se refere a características químicas. Lá, lembra que a gente falou distrófico, eutrófico, ácrico. No caso dos organossolos, não. Não deixa de ser uma característica bioquímica, porque aqui se refere ao grau de decomposição do material orgânico que está lá. Vamos pegar exemplo, um organossolo fólico, né, que é aqueles feitos à base de folha. Então eu já sei que ele é fólico porque o material que deu origem a ele são folhas. Mas ele é fíbrico, êmico ou sáprico. Aí eu vou ver o nível de decomposição dessas folhas. Se essas folhas ainda estão inteiras, eu vou chamar esse organossolo fólico de fíbrico. Agora, se elas estão totalmente decompostas, eu sei que é uma área de folhas porque eu estou num bosque, mas eu não estou vendo folha nenhuma, eu só estou vendo aquele solo preto, aquelas folhas que tinha ali, foi toda consumida, eu tenho um organossolo sáprico. Tá? E se está no meio do caminho, ele chama êmico. Então, fíbrico é quando eu tenho a matéria orgânica já no estágio inicial de decomposição, e sáprico é quando aquele matéria orgânica já está totalmente decomposto. Êmico é quando eu tenho, no meio do caminho, eu tenho ali algumas folhas, raízes, material orgânico, que eu consigo ver o que é, mas eu também já tenho parte que já foi decomposta. O meu padrão eu consigo identificar o que foi fíbrico. Eu não consigo identificar o que era, tá tudo só aquela massa preta êmico, ou perdão, sáprico. O êmico está no meio do caminho. Né? Fazendo um exercício de visualização, essa figura, a gente pode classificá-la, por exemplo, como um organossolo, ao meu ver, áplico. Tá? Não sei, ele pode ser tiomórfico, mas não dá para sentir o cheiro dele aqui, né? Mas ele não é fíbrico. Por quê? Ou ele não é fólico, porque aparentemente ele não está numa área onde eu tenho folhas. Eu consigo ver raízes. Tá? Deixa eu visualizar aqui da maneira melhor, porque está aqui. Consigo ver algumas raízes, capim, né? Então não indica que eu estou na área de bosque. Vamos tratá-los então como êmico, ou áplico, perdão, né? Porque eu não sei se ele está fedendo. Fólico eu sei que ele não é. Vamos considerar que ele seja áplico, que ele não esteja fedendo enxofre. Então tem um organossolo áplico. Observando então o nível de decomposição da matéria orgânica, que pode ser fíbrico, êmico ou sáprico. Aqui, gente, eu estou vendo só algumas raízes. Deixa eu aumentar a foto. Mas boa parte do meu solo está bem escuro, sem identificar se o que formou ele foi raízes, folhas, restos animais, enfim, está bem decomposto a matéria orgânica desse solo. Eu poderia colocá-lo como sáprico, mas como eu tenho aqui em cima alguma coisa fibrosa ainda, vamos colocá-lo no meio do caminho, como êmico. Então eu tenho um organossolo áplico, êmico. Vamos ver outro solo aqui para a gente ver. Esse aqui também está ótimo de ver. Tá? Um horizonte muito orgânico, provavelmente por temperaturas mais baixas, porque isso aqui não é um solo aparentemente hidromórfico, porque eu estou na região de declive, né? Então deve ser um solo formado em regiões de clima frio. Provavelmente não é aqui no Cerrado. Tá? Não é fólico, porque a matéria orgânica que os formou não são folhas secas, né? Eu tenho matéria orgânica viva aqui em cima.
Pode ser que ele seja áplico ou tiomórfico. Vamos adotar que ele seja áplico também, que ele não esteja fedendo. Nível de decomposição: fíbrico, êmico ou sáprico. Muito decomposto, mas eu ainda tenho matéria orgânica viva em cima. Então eu tenho um meio termo. Tá? Aqui nessa parte, eu ainda consigo ver algumas raízes. Né? Então ele está meio que no meio do caminho. Então eu posso colocá-lo como um organossolo áprico, êmico também. Vamos ver se eu acho um difólico. Para a gente ver. Tá mais raro aqui. Enfim, basicamente é assim que se define, né? Um dos poucos solos que eu consigo ir até ao terceiro nível categórico sem problema nenhum. Tá? Tabelinha que normalmente eu cobro na prova. Olha aí, agora vai. Hein? Uso agrícola desse solo. Péssimo. Tá, gente? Esse solo não deve ser utilizado na agricultura de maneira alguma. Por quê? Porque ele é um solo que não tem viabilidade econômica. Ele é um solo que, se você acabar com uma das fontes que o formam, seja o excesso de matéria orgânica, ou seja, a diminuição da atividade microbiana, ele vai deixar de ser produtivo. Na verdade, ele nem é tão produtivo. O nome dele passa uma falsa ideia de que ele é um solo bom para agricultura. Tá? Localização geográfica. Ele só acontece, então, em áreas de brejo, para as nossas condições, ou em altas altitudes. Vamos adotar aqui, então, que ele é um solo exclusivo das áreas de brejo, porque nós não temos situações de alta altitude no Brasil, tá bom? Então, é um solo de localização geográfica de área de brejo, área hidromórfica, tá? Fertilidade. Esses solos, eles apresentam teores de matéria orgânica elevado, entretanto, eles não têm características químicas muito boas. Eles somente são ácidos, tá? E possuem CTC mais baixa por conta do processo de transformação mais intenso que eles passaram com a presença de água. A única vantagem do ponto de vista de fertilidade desse solo é o alto índice de matéria orgânica que acaba depondo contra ele, porque é tanta matéria orgânica que se torna impossível de produzi-lo. Tá? Eu vou ter que ali fazer um manejo de diminuição de matéria orgânica. Esse solo, por exemplo, quando pega fogo, o fogo às vezes entra para dentro do solo, porque eu tenho muita matéria orgânica, e fica dias pegando fogo sem a gente ver, só aquela fumaça saindo da terra, porque o fogo está lá embaixo pegando, porque eu tenho matéria orgânica, eu tenho metano, que é um gás extremamente combustível e inflamável, né, porque é uma matéria orgânica decompondo. Então são solos perigosíssimos do ponto de vista de fogo. Muito perigoso do ponto de vista ecológico e humano também, né? Quem tem uma história assim é aquele gestor da Jales, Joel. Ele disse que estava andando sobre um solo depois de ter pego fogo e enfiou o pé num buraco e estava fogo embaixo. E queimou o pé e ele tem uma cicatriz terrível por conta disso. Desculpa, não entendi. Olha o Google me ouvindo aqui. Tipo de vegetação. Esse solo, sim, ele tem restrição ao tipo de vegetação. Ele não acontece em qualquer tipo de bioma. Eu preciso de uma vegetação que eu tenha intensa deposição de material orgânico, como folhas, por exemplo. Então, se restringe a áreas de bosques, matas fechadas, cerradão mesmo, aquele cerrado mais fechado, Mata Atlântica, Amazônia. Eu raramente vou encontrar um solo desse em pampas, em pradarias, em cerrados mais abertos, campo limpo, campo sujo, em caatingas, por exemplo. Tá? É um solo que depende exclusivamente desse tipo de vegetação mais densa. Tá? Características físico-químicas, a química a gente falou lá em fertilidade, física eu vou ressaltar. É um solo de física péssima e de química péssima também. Por quê? Porque ele é um solo de brejo, ele é um solo de baixada, ele é um solo que não é nem muito profundo, é um solo que está ali o tempo todo encharcado. Eu vou ter que fazer um manejo de drenagem, ou eu vou atolar, ou eu vou ter que acabar destruindo o cerrado, a mata que está protegendo, que está formando ele. Então é um solo que não tem aptidão agrícola quase nenhuma. Dos solos de aptidão agrícola se concentram mais nas áreas de plano e de declive. Né? Esses solos de brejo, todos de modo geral, são péssimos para a agricultura. Alguns são mais fáceis de serem trabalhados, mas de modo geral todos são ruins. Então,
o organossolo em especial, ele deve ser preservado. Primeiro, ele não é uma mancha de solo muito expressiva, você não vai encontrar hectares e hectares de organossolo. Segundo, normalmente ele está numa área de nascente, ou de rio, ou de mata, que é uma área de preservação permanente. Então, por lei, você também não pode produzir nesse solo. Por lei, a única coisa que é permitido nas APPs é o manejo de abelhas, né? Então, você pode ir lá colocar caixas, fazer apicultura e poder fazer esse tipo de manejo de extração de mel, tá? Tirando isso, você não pode ter extração, nem extrativismo e nem nenhum tipo de atividade econômica dentro das APPs. Então é um solo extremamente complicado. Assim, no primeiro fim de semana que a gente tiver aula prática, a gente vai lá na reserva que tem esse organossolo para poder ver. É um organossolo lindo, típico. Né? Eu fui vê-lo só depois que comecei a trabalhar aqui, nem durante a minha época de faculdade, mestrado, doutorado. Eu tive a oportunidade de ver um organossolo tão típico quanto aquele. Então a gente vai lá poder visitá-lo e junto nessa aula vamos cavar outras trincheiras também. Pessoal, alguma dúvida? Ainda não, professor. Ainda não, né? Não, tudo bem. Hoje então a aula vai ser só essa, tá, gente? A gente tá com conteúdo relativamente em dia, tá bom? Estamos tranquilo. Na semana que vem, então, recapitulando, vamos fazer uma retomada de conteúdo para avaliação,